Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos a uma nova palavra com o tema: o embate da mulher cananeia. Marcos capítulo 7, versículo de número 24 em diante. O texto do livro de Marcos capítulo 7 começa explicando que por causa da perseguição e do embate ferrenho com os fariseus, Jesus havia se retirado da Judéia e estava na Galiléia. Com mais liberdade para pregar, Jesus continua o seu ministério, ensinando acerca do reino de Deus. Entretanto, não satisfeito com os acontecimentos anteriores, os fariseus enviaram de Jerusalém uma comitiva para interrogar o mestre. Após vários temas discutidos e respondidos sem ter nada do que acusá-lo, os fariseus passam a difamar os discípulos de Jesus, dizendo que eles não seguiam a tradição dos anciãos e comiam sem lavar as mãos. Jesus responde afirmando que a lei de Moisés nada dizia contra aquele fato e que a contaminação espiritual parte do coração humano. Marcos 7,15 que diz que não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Ainda mais o mestre os repreende revelando que eles sim transgrediam a lei que mandava cuidar dos pais idosos, pois tinham uma tradição de dizer aos seus pais que a ajuda que poderiam dá-los dariam no templo. E assim achavam que estava tudo certo, que podiam então deixar de cumprir aquele mandamento. Jesus, ao contrário, condena a atitude dos fariseus que se escandalizaram de tal forma que o clima passa a ser mortal. O mestre sabia que já não haveria um meio de conciliação. Ele sabia que procuravam uma forma de prendê-lo e matá-lo. Jesus faz então uma outra retirada pontual, desta vez para as regiões de Tiro e Sidom. Ali o mestre ficaria algum tempo para descansar desses embates, deixar que as animosidades esfriassem e planejar os próximos passos para que daria na evangelização de Israel. E nesse contexto que aparece uma mulher cananeia, grega e sirofenícia de nação rogando por sua filha. Ao ouvir falar que Jesus estava naquela região, esta mãe obstinada parte para um duro embate a fim de conseguir a libertação de sua filha. Ela vinha chamando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o evangelista Mateus descreve que Jesus não lhe respondeu alguma palavra. Tiro e Sidom, irmãos, localizavam na Fenícia, atualmente o Líbano, ao norte da Galiléia. Desde os dias de Pompeu, 64 a.C., a Fenícia estava anexada à Síria. Sidom estava aproximadamente 32 quilômetros de Beirute, capital do Líbano. Tiro era muito famosa na antiguidade, pois os fenícios dominavam o mundo da navegação. Os reis de Tiro, no passado, haviam feito uma aliança com Davi e Salomão, em que enviavam madeira e mão de obra especializada para a construção do templo. Em contrapartida, Salomão enviara para o rei Irão e seus sucessores mantimentos e cereais que a população de Tiro precisava. As consequências desse acordo foram catastróficas para Israel, pois Etibal, sucessor de Irão, fez essa aliança com Israel através do casamento de sua filha Jezabel com o rei Acabe. Jezabel introduziu o culto a Baal entre os israelitas, o que levou à ira divina e desembocou nos cativeiros assírios e babilônios. E aquela mulher cananeia vinha da descendência histórica daqueles povos que trouxeram tanto sofrimento ao povo de Israel. Vemos que Jesus não responde à mulher cananeia com imediata ajuda, mas com silêncio. Nenhum motivo é apresentado, porém aqueles fatores históricos, éticos, culturais, religiosos, econômicos e políticos passavam muitas razões para Jesus ignorá-la. Aquele silêncio foi como uma resposta, irmãos, mostrando para toda aquela barreira psicológica que os separava. Era também como que Jesus estivesse dizendo que ainda não havia chegado a hora de atender aos gentios. Não estava nos planos de Deus naquele momento. Mas a mulher cananeia não desistiu e com o coração quebrantado, humildemente jogou-se aos pés e o adorou. Está em Marcos 7, 27. Mas Jesus disse-lhes: deixa primeiro saciar os filhos,
porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que faríamos se alguém de nós tivesse recebido esta resposta de Deus? Será que deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto? Será que ficaríamos aborrecidos com Deus por sermos comparados com cachorros e voltaríamos para casa com orgulho ferido? Se estava sendo humilhada por Deus, a mulher cananeia se humilhou a si mesmo ainda mais quando respondeu. Está lá em Marcos 7:28. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Uma resposta que vai além das barreiras morais, históricas, éticas. A sua auto-humilhação e quebrantamento foi tamanho que o próprio Jesus, sendo o Senhor da fé, sendo a fé encarnada, admirou-se dela. Está em Mateus 15:28. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus não teve mais o que dizer. A fé da mulher cananeia era imbatível. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Está em Salmo 51:17. Se há algo que Deus não resiste, irmãos, é a perseverança. Mateus 7, do 7 ao 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. A mulher cananeia conseguiu mudar os planos divinos naquele dia. Jesus não queria ser incomodado por ninguém. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela região, mas ele não pôde ocultar-se dela. Desta forma, aquela mulher prevalece e deixa Deus alegremente derrotado. Ela deixou Deus feliz, contentemente na sua incapacidade de dizer não. Deus é invencível, mas gosta-se de deixar vencer pelos seus servos. Deus, ele é imutável, irmãos, mas gosta de alterar seus planos em favor do seu povo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Deus é cheio de sabedoria, mas gosta-se de ser surpreendido pela sabedoria de um coração que ama alguém. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. É a forma de Deus trabalhar, é assim que Deus trabalha em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor.